Só isso que eu estou falando já faz com que aquela conta trazida ali no vídeo seja completamente errada, do início ao fim. Bom dia, senhores. Semana passada eu postei um vídeo sobre o modus operandi da evolução e o Érico, do canal Teologia e História, pediu que um pós-doutor em biologia, que eu não sei exatamente qual que era dele, mas eu sei que ele é evolucionista, ele pediu que reagisse a esse meu vídeo. A ideia era que eu e ele conversássemos cara a cara, só que eu tô bem longe no momento, eu vou passar mais de um mês fora, eu não tenho nem onde gravar, então até que isso fosse possível acontecer, ia ficar meio distante, ia perder o timing do assunto. Então eu decidi apenas comentar os comentários que ele fez ao meu vídeo. Só que eu também não tive tempo para assistir o vídeo ainda, então um amigo meu fez alguns cortes das partes que ele considerou mais importante e eu vou fazer um breve comentário sobre cada argumento que ele colocou. Mas essa também vai ser a última vez que eu vou fazer um vídeo resposta, porque, bom, até o final do vídeo vocês vão perceber o porquê. Bom, com relação à parte histórica, a primeira parte do meu vídeo, não tem muito o que comentar. A história do evolucionismo não é assim tão bonita, então os darwinistas tendem a amenizar, dizendo... Não é bem assim. Não é bem assim. Ele faz atalhos que não são muito corretos. Não é bem assim. Não é para afirmar aquilo que ela propôs, necessariamente, sabe? Não é bem assim. É basicamente o que eu já falo no vídeo que ele está reagindo. O não é bem assim do darwinista significa, geralmente, que é assim, mas ele quer contar de um jeito mais maquiado, mais bonitinho, então ele entra num ciclo de negação. Além disso, ele passa bastante tempo reclamando das simplificações no vídeo. Mas eu creio que isso seja exatamente o que ele também faz no vídeo todo dele. Para citar só um exemplo, ele diz assim... E, efetivamente, o osso vira rocha. A menos que ele realmente acredite que osso vira rocha por, sei lá, uma espécie de fusão nuclear, eu creio que isso seja uma simplificação também. Então eu não vejo problema em usar, já que ele faz tanto uso disso abertamente. Afinal de contas é um vídeo informativo, não é uma tese de doutorado. Então eu vou pular direto para a parte da argumentação dele. Darwin não propôs que os organismos eram diferentes. Isso é uma observação da natureza. Isso é fato. É você ver, por exemplo, vou dar um exemplo banal. É claro que tem seleção artificial, mas você chega na natureza e olha, bom, existe uma diversidade de gatos, tem diferentes tipos. Não, acho que ele não entendeu o que eu falei ou não entendeu o que o próprio Darwin falou. Mas eu e ele estamos falando de coisas completamente diferentes. Eu esperava que ele estivesse falando sobre o mesmo assunto que eu falei no vídeo, já que ele está reagindo ao meu vídeo. Mas vamos ver o que Darwin pensava sobre o assunto, citando apenas um das centenas de exemplos que eu poderia citar. Por exemplo, ele faz uma observação em azul. Um urso negro foi visto nadando por horas, com boca aberta, comendo insetos. Até aqui tudo bem, nada demais. Darwin assume, então, em verde. Se o suprimento de insetos for constante e se competidores mais bem adaptados ainda não existirem no país, então esse é o pressuposto dele, a condição. E então ele propõe: não vejo dificuldade em uma linhagem de urso se tornar, por seleção natural, cada vez mais aquática em sua estrutura e hábitos, com boca cada vez maiores, até que uma criatura tão monstruosa quanto uma baleia fosse produzida. O fato aqui acaba na primeira frase. É comum darwinistas confundirem, propositalmente ou não, a evolução com a adaptação, mas a adaptação é um conceito que existe muito antes da Grécia Antiga, sem nenhuma relação com Darwin. O que Darwin propôs é que essas variações extrapolavam as espécies e criavam novos tipos de organismos. Isso não era um fato na época dele, continua não sendo um fato hoje, e até onde se sabe das pesquisas atuais, continuará não sendo um fato no futuro. Não é que as pessoas foram caçar para afirmar a evolução. Não, elas foram caçar ali os fósseis com características intermediárias, podendo ou não encontrar esses fósseis, né? Ela poderia encontrar, mas poderia não encontrar. Se ela não encontrasse nenhum fóssil em lugar nenhum, aí ela, poxa, será que a minha proposição está certa? Tá, essa é uma romantização bem comum que os darwinistas fazem do caso. No mesmo vídeo eu já mostrei que não é exatamente assim, mas quase qualquer fóssil novo é instantaneamente declarado transitivo até que se descubra alguma coisa a mais sobre esses fósseis. Foi assim com o Pakicetus ambulocetus, que eu já mostrei no próprio vídeo, mas tem centenas de outros exemplos. Eu posso falar, por exemplo, dos selacantos, que eles afirmavam de pé junto que era um peixe com patas intermediárias para se rastejar na areia. Mas, para infelicidade deles e da narrativa, o bicho apareceu vivinho da Silva após 70 milhões de anos de extinção. E apesar de ter passado supostamente por 5 eventos de extinção em massa, não teve nenhuma mudança estrutural. E não, nunca passou nem perto da Terra. Assim como o Archaeopteryx, o Coelophysis, o Microraptor, o Ichthyostega, o Tiktaalik, todos eles classificados erroneamente a favor de uma tese que eles não queriam provar.
Isso sem contar inúmeros exemplos no próprio branch humano. Que coincidência, né? Eles sempre errarem a favor do que eles procuravam, quer dizer, do que eles não procuravam, da evolução. A gente tem incontáveis fósseis com características intermediárias, mostrando que a evolução é um comportamento generalizado. Tá, esse é mais um belo exemplo da narrativa darwinista que não precisa de confirmação, basta crer. Os darwinistas sempre vão dizer muitos, vários, todos, como uma forma de argumento de autoridade. E quando muito, eles citam um exemplo já refutado há várias décadas. Darwin achava que o registro fóssil seria algo assim, ó, repleto de fósseis de transição. Mas se tivesse mesmo incontáveis fósseis intermediários, aliás, se tivesse só alguns fósseis intermediários, jamais que milhares de paleontólogos darwinistas renomados, liderados por Stephen Jay Gould, se oporiam ao gradualismo para propor uma outra teoria chamada de equilíbrio pontuado, que é assim, ó. Eles ficam em estase e, de repente, por algum evento traumático, de uma hora para outra, vira outra coisa. Abruptamente. É algo mais ou menos parecido com Pokémon, mas faz muito mais sentido com o que se observa no registro fóssil. Só não bate com o custo da seleção natural e com a genética. Mas o gradualismo também não bate. Então o equilíbrio pontuado é melhor em absolutamente tudo. E quanto mais se descobre, mais abrupto fica o registro fóssil. E isso não são palavras minhas. Eu citei alguns resumos de darwinistas falando no vídeo anterior. Mas essas narrativas, elas dão muito certo, especialmente em blogs de ateus. Então você consegue ali ver que na linha as características vão sendo mais próximas das características dos animais atuais. E aí você consegue colocar esses fósseis em linha reta e observar a modificação da característica. Tá, qual característica? Ele não fala, né? É mais na base do confia, tem um doutorado. Mas o Pirula fez um vídeo alguns anos atrás, onde, segundo ele, a característica mais clara e inconteste de gradualismo no registro fóssil são os olhos dos cefalópodes, os moluscos, né? Ele até mostrou um desenho bem bonitinho da evolução desses olhos, de maneira assim, bem gradual. Aí você olha a imagem e pensa, poxa, que bonitinho, tem lógica, né? Isso prova claramente a evolução das características do olho dos cefalópodes. Mas aí você vai conferir, e daí você descobre que o ancestral comum dos cefalópodes, que eu não vou saber o nome de cor, não é minha área, né? Mas ele aparece já na primeira parte do Cambriano e tinha o mesmo tipo de olho dos náutilos modernos. Isso é, ele já aparece no nível 3. Mas peraí, a evolução gradual dos cefalópodes começou direto no nível 3 e depois regrediu para o nível 2 e 1? Pois é, gastrópodes, cefalópodes, bivalves, todos eles aparecem juntos, já com um olho tudo pronto, de 1 a 3, sem gradação. Assim como 4 a 5 também aparece junto, sem gradação. Além disso, trilobitas, eles já, que é um tipo de artrópode, eles já possuem olhos compostos com mais de 2.000 omatídeos e estruturas sensíveis já desde o início do Cambriano, exatamente igual às moscas e outros artrópodes modernos. E eu nem vou citar um fóssil de olho composto no pré-cambriano, porque eles ficam bravos comigo. Mas então, a evolução da característica do olho no cefalópodes é assim, no pré-cambriano, tudo sem olho. De repente, no cambriano, tudo já com olho moderno, de 3 a 5, exatamente como nós temos hoje. Estranho, né? Mas confia, a narrativa permanece. E ela permanece cheia de figurinhas para ilustrar. Darwin fez uma proposição de como é que a hereditariedade funcionava. Ele acertou? Não, ele errou. Sim, isso não tem problema. Olha como é que é legal isso daí, tu ouvir uma pessoa falar, ser honesta. Sim. Pô, Darwin errou. Não, ele não errou. Dizer que ele errou é mascarar o que ele fez para tentar esconder o modus operandi de Darwin. Darwin não fez cálculo, experimento, observação, não analisou evidência, ele simplesmente queria uma resposta para a pergunta de como as características são passadas e ele inventou uma. Simples assim. Erro seria se ele tivesse dito que os rins, o fígado, era responsável pela hereditariedade. Isso sim seria um erro. E erros fazem parte da ciência. Agora, o que ele fez é parecido com dizer, ó, o céu é azul porque o sol pinta o céu com uma substância chamada azules. E à noite a lua pinta o céu com uma substância chamada pretulis, e por isso que é escuro. Isso não é um erro, isso é fantasia, exercício de criatividade livre, exacerbada e absurda, descompromissada com a verdade. Qual metodologia científica Darwin usou para fazer essa afirmação? Engraçado que vocês exigem rigor acadêmico absoluto e máximo para ler a Bíblia, que nunca pretendeu ser um livro acadêmico, né? Um livro científico. Mas Darwin pode fantasiar à vontade e vocês passam pano, ele errou, faz parte da ciência. Não, ele só inventou uma organela, partícula, que nunca existiu, nunca teve nenhuma evidência, exatamente como ele fez com o quê? Com todo o resto da evolução. Por isso, os darwinistas, eles precisam mascarar a história e dizer que foi um simples erro, mas porque isso demonstra o rigor acadêmico que Darwin tinha inventando informação. Se colar, colou. E ainda foi contra Pasteur, que, só porque desmentia ele com experimentos de verdade, né? E parece que colou para muita gente até hoje. E faz uma conta matemática como se as bases nitrogenadas
daquele DNA tivessem que ser mutadas uma por uma. Uma mutação aqui, outra mutação ali, outra mutação ali, outra mutação ali e tal. Ele entende mutação como aquela mutação pontual de troca de bases. Mas, Érico, isso daí é apenas um tipo de mutação. Um tipo de mutação de vários outros tipos que podem acontecer. Tá, aqui eu queria que ele tivesse visto o vídeo antes de ter feito o react, para ter dado tempo dele fazer uma boa pesquisa e elaborar uma boa resposta sobre um assunto que provavelmente ele desconhecia. Entenda, não estou falando sobre ele. Ele possui sim um bom conhecimento sobre genética, isso tá claro. Só que não faz a menor ideia do assunto que eu coloquei no vídeo, que é a evolução genética dos hominídeos. Então ele encheu linguiça o quanto pôde para não lidar com um assunto específico que ele desconhecia, e por ser um pós-doutor em biologia, ele tinha bastante carne para encher essa linguiça, né? Mas sobre a diferença genética dos hominídeos em si, ele não conhecia nada. Embora eu tenha ficado confuso, porque num comentário ele afirma que conhecia. Mas enfim, não existe um único artigo que não indique que as diferenças entre DNA de hominídeos são quase que exclusivamente de substituição. O que deixa claro que mesmo um pós-doutor em biologia jamais leu um único artigo sobre isso. Desde os trabalhos clássicos do Dr. Scale, eu acho que é Scale o nome dele, aquele trabalho sobre gorilas que é clássico, rodou em o mundo todo, ele mostra claramente que qualquer outro tipo de mutação representa menos de 5% da diferença entre humanos e gorilas. E os gorilas são supostamente mais distantes ainda do que chimpanzés. Mas essa informação também pode ser confirmada por outros estudos em chimpanzés, por exemplo, onde desde o primeiro estudo da comparação dos dois, estimava que as mutações de substituição, elas são pelo menos 7 vezes mais comuns do que as mutações de adição e deleção, que eles chamam de indels, né? Mas conforme os estudos e as técnicas foram sendo aprimoradas, as estimativas foram ficando cada vez mais precisas. Aquela famosa pesquisa do Dr. Martinez, que quantificou as bases diferentes no DNA de hominídeos, encontrou 84 milhões de substituições. No vídeo, eu só pedi 32 milhões por dó, fingindo que fosse apenas 1% só do genoma. Bem menos da metade das mutações e só de substituição. Os mais de 5 milhões de indels ainda seriam outro problema para a evolução explicar, que eu sequer toquei no assunto do vídeo por dó mesmo. Mas o pior não é nem isso. Em uma conversa nos comentários do vídeo do Érico, um especialista de YouTube e o pós-doutor falam que a diferença total do genoma dos humanos e chimpanzés é de aproximadamente 1,5%, mesmo eu tendo estampado estudos desmentindo isso na cara deles durante o vídeo. Mas isso é apenas ignorância sobre as metodologias de comparação. É só ler sério, qualquer um dos artigos que tragam a metodologia está lá em quase todos os papers. As comparações do genoma de hominídeos são feitas por BLAST, MSA, PCAP, Arachne ou qualquer outro tipo de filtro de homologia, que são algoritmos que pré-selecionam apenas genes com uma similaridade mínima definida pelo estudo, o que descarta logo de cara 1/3 do genoma inteiro, que é tão diferente que sequer pode ser comparado. Isso é, nessas comparações, não se compara o genoma, mas apenas os filamentos que já são parecidos, e desconsiderar todo o resto. Depois, dentro dos 2/3 dos genes que são parecidos o suficiente para serem comparados, eles ainda excluem todos os que possuem pouca similaridade e após outros filtros que ainda queiram aplicar, que pode conter, por exemplo, o tamanho do filamento, a estrutura, etc. Enfim, é só depois disso que deu 1,5%, entendeu? A comparação é feita apenas nos pontos que eles querem comparar, que são os pontos mais parecidos, não o genoma todo. Se remover apenas esse segundo filtro, comparando diretamente os 2/3 dos genes que podem ser comparados, a similaridade já cai para 85%. E isso, obviamente, ignorando 1/3 dos genes que são tão diferentes que sequer podem ser comparados. 23% do genoma humano não possui nenhuma similaridade, zero, com o genoma do chimpanzé. 1/3 dos genes humanos possuem menos de 300 pares de base de semelhança. E se for levar em conta o cromossomo Y, então, aí que o negócio descamba mesmo. As diferenças são descritas como dramáticas na sua estrutura bruta. Isso é, não são apenas simples mutações, mas a estrutura inteira é completamente diferente. A metade das sequências amplicônicas dos chimpanzés, por exemplo, não tem nenhum homólogo com o ser humano e vice-versa. Essas mesmas regiões amplicônicas são mais truncadas nos chimpanzés, cerca de 44% maiores. Eles têm 19 palíndromos, o ser humano só tem 8. 7 deles são em comum, mas 12 são exclusivos do chimpanzé e 1 é exclusivo do ser humano. Em compensação, o cromossomo Y humano tem 60 genes distintivos contra apenas 25 dos macacos. Os chimpanzés não possuem nenhuma representatividade em 4 famílias inteiras de genes X degenerados, além de que são 27 famílias de genes humanas contra 18 famílias de genes dos chimpanzés. É interessante que a pesquisa ainda diz assim, o cromossomo Y humano é mais comparável com as regiões autossômicas, isso é, as regiões responsáveis pela herança genética, das galinhas do que do chimpanzé. Isso é, não tem nenhuma comparação entre humanos e macacos, são estruturas completamente diferentes. Os próprios evolucionistas que estudam de fato já chamam esse 1,5% de mito e afirmam que esse mito causa mais dificuldade para entender o assunto do que ajuda.
Em relação ao genoma inteiro, as estimativas reais estão abaixo de 65%. Isso sendo muito otimista, o que dá uma diferença mínima, sendo muito otimista, de pelo menos 1,1 bilhões de pares de bases. Eu, particularmente, acredito que ele soubesse disso, porque isso é o básico do básico da genética dos hominídeos. Mas tendo uma reputação conferida pelo título a manter, ele deve ter falado a primeira coisa que veio na cabeça, afinal estava ali ao vivo, foi pego completamente de surpresa, mas munido de um conhecimento geral muito bom, deu uma explicação genérica, mas que não tem absolutamente nenhuma relação com o problema específico do vídeo. Mas, obviamente, convenceu muita gente que não tinha sequer esse conhecimento geral que ele tinha. A questão é que eu citei só uma simplificação muito minimalista do problema real, que já permanece sem solução há mais de 60 anos, embora quase todos os anos publiquem algumas tentativas frustradas de resolver esse problema. E não é fingindo que não tem milhões de mutações pontuais de substituição que esse problema se resolve. Daqui pra frente, no vídeo, ele jamais toca no assunto da quantidade de substituições necessárias. Ele vai tentar correr do tópico até o final com exemplos que jamais poderiam sequer acontecer na evolução dos hominídeos. Isso é, batendo num espantalho que ele mesmo criou. Por exemplo, um pedaço de um cromossomo inteiro pode sair de um lugar, ser duplicado e parar em outro lugar. O cromossomo inteiro pode acontecer isso. Pasmem, o assunto é a evolução dos hominídeos e ele argumenta de duplicação de cromossomos. Ou ele tá tão desesperado pra fugir do assunto que criou um espantalho de que eu acreditava somente em mutação de substituição e ficou batendo nesse espantalho. Daí ele mostra outras mutações que sequer podem acontecer em hominídeos. Ou ele tá sugerindo que síndrome de Down, síndrome de Turner, Edwards, Patal são o próximo estágio da evolução humana, porque elas são evoluções causadas por duplicação de cromossomos. Ou talvez o próximo estágio seja o próprio aborto, né? O que acontece na vasta maioria das vezes que tem duplicação cromossômica dentro dos hominídeos. Mas mesmo que humanos vivessem bem, mais rápidos, mais fortes, se reproduzissem melhor com qualquer trissomia que seja, a resposta simplesmente não faz nenhum sentido biológico. É amplamente aceito entre evolucionistas mesmos que o suposto ancestral dos hominídeos tivesse 48 cromossomos, enquanto o ser humano tem apenas 46. Que conta é essa? Que você duplica um cromossomo e no final você fica com uma quantidade menor do que tinha inicialmente. 48 mais 1 igual a 46 para evolucionista? É isso mesmo? Essa conta não tá batendo, não. Aliás, matemática nenhuma bate com a evolução, né? Só bate na evolução. Isso é um exemplo bem claro de que ele se dedicou a falar qualquer coisa para fugir da questão, ao invés de tentar dar uma resposta que fosse minimamente plausível. O genoma inteiro, ele pode se duplicar e, de repente, uma espécie que tinha, como a nossa, e ao invés da gente ter 46 cromossomos, a gente duplica e vira o que a gente chama de tetraploide. É pegar uma célula diploide com 46 cromossomos e duplicar esse número cromossômico. E ao invés de 46, você passar a ter 92 cromossomos. Aqui ainda é mais complicado do que a trissomia, porque o cara é pós-doutor em biologia e usa como argumento para a evolução dos hominídeos a tetraploidia. Isso é, duplicar o genoma inteiro, quando nem um único cromossomo é possível. O pior de tudo é que ele sabe, obviamente, de que ele está falando besteira. Isso acontece? Acontece. Isso é um fator de evolução? Sim. Na nossa espécie, não. Porque se acontecesse isso, né, o embrião não vai para frente. Aí eu pergunto, se a questão é a transição do ancestral até os chimpanzés e humanos, por que o indivíduo vai falar de algo que ele sabe que sequer pode acontecer nessas espécies? Aí depois ele ainda manda uma piada, né? Só isso que eu tô falando já faz com que aquela conta trazida ali no vídeo seja completamente errada, do início ao fim. Entendi. Então, na lógica dele, o fato de plantas e bactérias conseguirem duplicar cromossomos explica as 84 milhões de pares de base substituídas nos genes mais semelhantes escolhidos a dedo pelos filtros de homologia, que eu falei anteriormente, entre homens e chimpanzés, mesmo que esses não possam duplicar cromossomos. Entendi. O que você deve fazer é não contrariar. É isso mesmo, não contraria. Se você, por exemplo, tem um pedaço de um cromossomo se duplicando e parando em outro lugar, o que você tem com isso? Ou um cromossomo inteiro? Geralmente um aborto? Na nossa espécie, se acontecesse isso, o embrião não vai para frente. Ah, mas nas plantas? Amigão, não é Pokémon não, cara. Macaco não pode ser do tipo planta. E mulher samambaia, mulher melancia, são figuras de linguagem, você sabe, né? A poliploidia, que é esse fenômeno, nas plantas é crucial, foi crucial para o desenvolvimento e evolução das plantas. Eu nem preciso falar nada de plantas aqui, não era o assunto do meu vídeo, mas ele insiste tanto em falar de plantas que eu acho que eu vou falar um pouco. O problema é que duplicação cromossômica não é fator evolutivo nem em plantas ou bactérias onde isso acontece. Em plantas, a duplicação cromossômica ocorre como forma de variabilidade genética, não de evolução. Nos comentários, tem até especialistas de YouTube afirmando que isso é muito bem documentado. No entanto, os líderes globais de pesquisa na área, como Lynch e Conner, por exemplo, afirmam que a duplicação de gene é vista como uma fonte necessária de material para a origem das novidades evolutivas. Beleza, mas as suas origens perdem duplicação de genes
ainda não são compreendidas. Isso é, eles não compreendem nada, mas está muito bem documentado, né? Para que confiar em pesquisadores sérios quando você pode confiar em especialistas de YouTube para te desinformar, né? Outro líder na área, o Hurles, ele afirma que a evidência primária para a inferência de que a duplicação de genes ou cromossomos geram outros genes com outras funções é que existem genes parecidos. Mas peraí, acho que eu perdi alguma coisa. Só parecidos? Ninguém viu um gene se duplicar, virar um outro gene funcional que soma as duas habilidades? Isso não foi verificado? E a resposta é simples. Não foi. Foi inferido, como o próprio Hurles afirma. Isso significa que eles olham para dois genes parecidos e automaticamente concluem que eles devem ter sido o mesmo gene no passado, que foi duplicado e então sofreu mutações diferentes. Mas a única forma dessa hipótese ser promovida para uma conclusão é se você pressupor anteriormente a evolução. E aí você cai numa lógica circular onde a evolução é necessária para provar a evolução. O pós-doutor aí, ele fala sobre duplicar o genoma inteiro várias vezes no vídeo, mas os próprios evolucionistas que pesquisam nessa área travam debates há décadas se isso realmente aconteceu, de fato, alguma vez, e caso tenha acontecido, se foi uma, duas ou três vezes na história, chamadas de hipóteses 2Rs ou 3Rs. Mas ele fala como se fosse a coisa mais normal do mundo, quase como se a planta aí do seu jardim, do seu vaso, está duplicando o genoma inteiro agora. Confia. O próprio experimento de longo prazo do Richard Lenski, que eu citei no vídeo anterior, é um bom exemplo. Em 950 mil gerações, ele verificou duplicação de genes e cromossomos várias vezes. Mas nenhuma única vez esses genes duplicados viraram qualquer novidade genética. A própria dita evolução da habilidade de metabolizar citrato, que aconteceu por volta de 31.500 gerações, foi descrito como tendo sido uma inversão de um segmento particular de um cromossomo que danificou um sistema regulador que liga e desliga a metabolização do citrato em presença ou não de oxigênio, perdendo a capacidade de desligar essa função e ainda reduzido entre 20% e 25% da capacidade de metabolização da glicose, que é a fonte primária de energia da bactéria. E, portanto, a bactéria passou a produzir menos energia do que as outras em presença de oxigênio e nenhuma vantagem sem oxigênio. E daí virou uma bactéria quebrada, menos apta do que as outras. Baita evolução, hein? Genes duplicados são frequentemente degradados ou selecionados contra, ou até rebaixados para pseudogenes. Isso já foi confirmado e comprovado dezenas de vezes em vários estudos, como de Lynch e Conner, por exemplo, que eu acabei de citar, Zeng e outros pesquisadores. Além disso, essa teoria previa inicialmente uma relação positiva entre complexidade e número de genes, tamanho de genoma ou número de cromossomos. Só que nada disso foi verificado como verdade. Por exemplo, ratos têm o dobro dos genes que a gente. Lagostas, macacos, cachorros, galinhas, todos eles têm mais cromossomos do que a gente. E até bactérias podem ter mais do que a gente. Tem uma bactéria que tem 25 vezes o tamanho do nosso genoma. E um gene só lá dentro tem 85 mil cópias dele. Quer dizer, é uma máquina de evolução ambulante, né? Os darwinistas ficaram super empolgados quando encontraram essa bactéria, porque seria um espécime perfeito para verificar o surgimento de novidades genéticas por duplicação. Mas são bactérias lentas, com uma reprodução bem ineficiente, o oposto do que se esperaria para um ser tão evoluído, com inúmeras duplicações de genes e cromossomos. Todos os experimentos de longo prazo, de Lenski incluso, têm demonstrado que a seleção natural atua contra a duplicação gênica e não a favor dela. E as bactérias continuam lá, sempre bactérias e ainda do mesmo tipo de bactérias, com suas 85 mil cópias de um gene, com DNA 25 vezes maior do que o genoma humano, mas nenhum gene novo, sempre selecionando contra as mutações. Mas os especialistas de YouTube, eles vão sempre te dizer que está tudo provado, comprovado e verificado. Porque, assim como uma criança, em toda a sua ignorância, acha que ir para o espaço é a coisa mais simples que tem em suas histórias infantis, especialistas do YouTube também sempre vão achar que o que eles leram nos blogs dos ateus é tudo verdade e facilmente replicável. Agora o material genético está duplicado, certo? Essa parte aqui pode continuar fazendo as suas funções normais, e você tem uma outra parte aqui para a evolução, entre aspas, brincar. Bom, isso aqui que ele está descrevendo se chama evolução guiada, proposital, né? Não existe tal mecanismo que prefira causar mutações em genes duplicados para manter a função original intacta. Esse argumento é só um grito de socorro. Infelizmente, ele perdeu a oportunidade de explicar a evolução dos hominídeos e preferiu falar de plantas. Não sei se ele é botânico ou o quê, mas ele fugiu do problema do grande abismo que existe entre o genoma do chimpanzé e dos seres humanos, mesmo eu facilitando, fingindo que fosse apenas 1% de diferença e só no genoma, sem considerar o DNA não codificante. Isso que eu não estou nem falando de proteínas ainda. Então, em suma, na parte histórica ele ficou em ciclo de negação, tentando apresentar a historinha um pouquinho mais bonitinha do que ela realmente era. Sobre os fósseis, eles apenas repetiam as narrativas que contrariam o próprio registro fóssil. Parece que o Érico vai pedir para um paleontólogo evolucionista reagir a esse mesmo vídeo também, essa semana ou na outra, não sei. Deve ficar melhor, porque ele está tendo aí uma semana para se preparar, então ele não deve fugir do tema, igual foi aqui, né? Mas, em geral, esperem bastante figurinhas.
Sobre homologia ele também não falou absolutamente nada, também não falou nada sobre eugenia. O foco dele foi na genética de plantas, para explicar a evolução dos hominídeos, o que simplesmente não tem absolutamente nenhum sentido. Então veja bem, ele não é um especialista de YouTube, ele é alguém capacitado, que estudou muito, mas se um pós-doutor que realmente conhece o assunto teve que fazer esse malabarismo todo, simplesmente misturando plantas com macacos para tentar fugir de uma matemática de quarta série que ele não conseguiu fazer, imagina o malabarismo que o seu especialista de YouTube favorito tem que fazer para defender a evolução. E é por isso que não compensa ficar fazendo vídeos de resposta para esse nível de argumentação. E por isso esse vai ser o último. Apenas pare, reflita e pense, ao invés de aceitar argumentos dos outros. Não importa o título que ele carregue.